Olá a todos, na aula de hoje vamos abordar o papel dos exames de imagem em ginecologia e obstetrícia. Começando pela anatomia, é interessante a gente perceber a relação que há entre essas estruturas ginecológicas e os órgãos adjacentes. Então, ali o fundo uterino, corpo e istmo, ali o colo uterino, que está relacionado ao canal vaginal e que é acessado por meio do exame especular. À frente, nós temos a bexiga e posteriormente o reto. Então reparem que nesse corte sagital fica bem clara a íntima relação que há entre a parede posterior da bexiga e a parede anterior do reto com o canal vaginal e as estruturas uterinas. Essa é uma imagem de ressonância magnética no plano sagital que mostra basicamente as mesmas estruturas do último esquema. Aqui o útero, nós podemos identificar inclusive a diferença entre o endométrio e o miométrio, endométrio sendo a camada mais interna e o miométrio essa camada mais espessa, que constitui a maior parte do útero, e até podemos perceber uma zona de transição, que é a zona juncional. À frente nós temos a bexiga, reparem que a urina está brilhando, porque essa é uma ressonância magnética ponderada em T2, e posterior ali a parte do reto. Então a ressonância magnética, assim como alguns outros exames de imagem, podem demonstrar tranquilamente aquela anatomia estruturada no último slide. Agora mais um esquema anatômico dessa região, nós podemos perceber que é uma imagem quase coronal, de certa forma oblíqua, e essa é uma visão de posterior para anterior. Ali embaixo na imagem nós temos o reto sigmoide com os epíplons, e no centro da imagem nós temos o útero, a cavidade, o útero como um todo, o órgão, fundo e corpo uterinos, as tubas ou trompas e chegando ali bem próximas dos ovários. É importante perceber que entre o ovário e trompas você tem um espaço, não é um sistema hermeticamente fechado, então existe um espacinho ali e o movimento peristáltico das trompas é que faz com que o ovócito chegue a elas e delas chegue na cavidade uterina. Reparem que ali em cima na imagem nós temos também a bexiga, e que está no plano mais anterior, e também podemos perceber os principais ligamentos que mantêm essas estruturas no lugar. Então, embaixo do útero, ali próximo ao colo uterino, na parte mais do istmo, os ligamentos útero-sacrais, logo acima os ligamentos cardinais, e mais acima ainda, ali próximo da estrutura que está marcada. Ao longo da aula, nós falaremos sobre os principais métodos de imagem que são utilizados na avaliação da pelve feminina. Reparem que não há aqui menção à radiologia convencional, pois a radiografia não é muito utilizada no diagnóstico diferencial das lesões dessa região. Por outro lado, ultrassonografia e ressonância magnética são bastante utilizadas, a TC tem algumas indicações e nós falaremos também de um exame contrastado que é a esterossalpingografia. Essa é uma imagem de uma ultrassonografia do útero por via transvaginal. Reparem que o transutor tem um formato ainda mais convexo do que o transutor de abdômen. E nessa imagem nós podemos perceber o miométrio, que é a camada mais espessa do útero, e no centro da imagem a linha endometrial, que é uma linha normalmente hiperecogênica e cuja ecogenicidade vai variar ao longo do período menstrual. Há uma zona de transição ali, um pouco mais hipoecogênica, que é a parte mais próxima do endométrio, mas que ainda pertence ao miométrio, e é a chamada zona juncional. Para entender essa imagem, vamos olhar para aquele esqueminha de novo. Então, considerando esse plano aí, o que é feita é a introdução do transutor no canal vaginal. Esse transutor vai fazer um corte nesse sentido longitudinal do útero. Sei que de cara às vezes é um pouco difícil de interpretar a imagem, mas se precisar, pausem nesse slide para tentar entender a anatomia e a disposição aí do útero. No segundo momento, esse transutor ele é girado no próprio eixo, e aí nós temos a imagem transversal do útero. E ali no caso, reparem no esquema onde está sendo feita a imagem, esse é um corte transversal do fundo uterino. E nós podemos perceber o miométrio ocupando praticamente toda a imagem, e no centro o endométrio.
Reparem que esse endométrio ele não está todo hiperecogênico, porque a ecogenicidade do endométrio varia ao longo do ciclo menstrual. A avaliação da pelve feminina também pode ser feita por via suprapúbica e não apenas endocavitária, né, endovaginal. Mas, como na via endovaginal nós chegamos com o transdutor mais perto da estrutura anatômica que a gente quer que seja estudada, ela é a via preferencial. Então, quanto mais próximo o transdutor chega da estrutura, maior a frequência que nós podemos utilizar e por isso maior a resolução espacial. Numa via suprapúbica, por termos ali na frente dessas estruturas bexiga, alças intestinais, então nós teremos de utilizar uma frequência menor e com isso acabamos tendo menor resolução espacial e mais dificuldade em identificar algumas doenças. Mas também é uma via que pode ser utilizada em casos específicos. Agora uma tomografia computadorizada da pelve. Reparem que esse é um plano axial e nesse caso um exame pós-contraste. A TC não é muito utilizado para avaliação da pelve feminina por alguns motivos. Um deles é que essas estruturas, no geral, têm densidades muito semelhantes nessa região, tanto as estruturas intestinais, as alças de delgado e intestino grosso que passam ali do lado, assim como o útero, o ovário, então acaba tendo pouca resolução, pouca diferenciação entre os tecidos para identificar algumas doenças. E também porque é um exame que acaba submetendo a paciente a uma quantidade significativa de radiação ionizante e por ser exatamente a região onde estão os órgãos reprodutores, então normalmente nós evitamos radiação nessa região. Mas nessa imagem aí nós podemos perceber que após a utilização do contraste fica evidente a diferenciação entre endométrio e miométrio. A zona juncional, que é a parte mais próxima do endométrio, mas que ainda pertence ao miométrio, ela não é muito bem vista na TC, e nós podemos identificar aí também os ligamentos redondos. Mas lembrando, então, a TC, para avaliação dessa região, ela é utilizada às vezes como um prosseguimento de propedêutica, mas muito raramente como primeiro exame. Eu diria que nunca. E agora a ressonância magnética, nós já vimos essa imagem antes, reparem que a ressonância ela também, assim como o ultrassom, permite uma ótima avaliação anatômica dessa região. As estruturas têm bastante diferença de sinal entre os órgãos, né? Então nós podemos identificar a maioria das doenças na ressonância magnética, assim como na ultrassonografia. A avaliação dos ovários também, preferencialmente, vai ser realizada pela via endovaginal, mas nesse caso nós temos uma imagem de ultrassonografia suprapúbica, né, abdominal, só para ficar claro que também pode ser identificado pela suprapúbica, desde que a paciente esteja com um preparo adequado, não esteja com muitos gases e tal. Também depende um pouco do biotipo da paciente, mas nesse caso aí foi utilizada uma bexiga cheia como janela para alcançar a visualização do ovário. Não sei se é ovário direito ou esquerdo, porque precisaria da legenda nessa imagem, né? Mas enfim, então até mesmo o ovário, que é uma estrutura pequena, com volume de até 10 ml, pode ser identificado pela ultrassonografia, mesmo que suprapúbica. Os ovários na ressonância magnética também são bem visualizados. Esse é um exame ponderado em T2. Reparem que os folículos ali, eles estão dentro dos ovários, estão todos com um sinal mais alto mesmo. E nesse caso a gordura intraabdominal também está brilhando, mas é porque é um T2 sem saturação de gordura. Então os ovários, que é o mais importante dessa imagem, nós podemos perceber que mais perifericamente se distribuem os folículos e na região mais central você tem menos folículos. No caso aí, no ovário esquerdo, dá até para perceber que há um folículo já dominante que foi selecionado para esse ciclo menstrual. Agora nós vamos falar de algumas doenças do sistema ginecológico. Foram selecionadas aquelas doenças mais importantes epidemiologicamente ou até por alguns fatores clínicos, mas principalmente as doenças que os exames de imagem têm a contribuir para o seu diagnóstico. Começando pelos miomas uterinos, o nome mais correto seria leiomiomas uterinos, mas usualmente as pessoas chamam apenas de miomas, que são os tumores benignos mais comuns do útero. Cerca de 25% das mulheres em idade fértil acabam tendo algum mioma identificado ao exame de imagem. São tumores com origem no miométrio do útero, então compostos por células musculares e tecido conjuntivo.
Eles são tumores aí que são estimulados por estrogênio, então que tendem a crescer durante a gravidez com as alterações hormonais e que tendem a evoluir na menopausa, e que na maioria das vezes não causam sintomas para as pacientes. Há um risco de degeneração de miomas para câncer uterino, né, para leiomiosarcoma, e é um risco muito baixo e normalmente é acompanhado de um crescimento mesmo após a queda do estrogênio. Então, a paciente tinha alguns miomas uterinos, e daí entrou em menopausa e esses miomas, em vez de diminuírem de tamanho, que seria esperado pela queda do estrogênio, eles acabam aumentando de tamanho após a menopausa, já apontam para a gente um risco maior de degeneração maligna. Os miomas uterinos podem estar distribuídos por praticamente qualquer região do útero. Eles são divididos em submucosos, intramurais e subserosos, de acordo com sua localização. Os submucosos são aqueles mais próximos da cavidade endometrial e que algumas vezes podem cursar, por exemplo, com sangramentos, por desorganizarem essa região onde acontece a descamação da menstruação. Os subserosos são os mais externos e na maioria das vezes não causam sintomas. E os intramurais são aqueles mais comuns, que ficam exatamente no centro desse miométrio. Eles normalmente também não causam sintomas, mas principalmente os grandes podem causar, por exemplo, aumento das cólicas menstruais por desorganizarem a distribuição das fibras musculares nessa região. Nessa imagem nós temos uma ultrassonografia por via suprapúbica e são dois planos, o primeiro plano longitudinal e o segundo um plano transverso. Reparem que na primeira imagem nós podemos até ver a linha endometrial, que é mais hiperecogênica, eu vou marcar agora de amarelo. E aí nós temos então um mioma uterino, que está demarcado aí por esses cálipers, com o número 1 e 2, na verdade é o mesmo mioma, porém avaliado em dois planos diferentes. Reparem que ele não tem uma relação próxima da cavidade endometrial, então ele é considerado intramural e ele até tem certa relação com essa superfície mais externa, com a serosa que recobre o útero, então ele é intramural ou subseroso e tem um tamanho ali, dá para ver, de 4 a 5 centímetros. Para quem ainda não conseguiu identificar esse mioma, marquei ele aí de vermelho. Esse é um mioma que tem uma ecogenicidade um pouco aumentada em relação ao restante do miométrio. O mais comum é que os miomas sejam hipoecogênicos, mas eles podem sim ser iso ou ligeiramente hiperecogênicos. Agora uma imagem de ultrassonografia por via endovaginal. Essa é uma imagem transversa do fundo uterino, corpo/fundo, né? Tentem comparar com aquela imagem que nós vimos antes do plano transverso. As setas ali apontam então para um nódulo hipoecogênico de contornos regulares, centrado no miométrio. Então, de fato, esse é um mioma intramural, que é até o mais frequente deles, e que na maioria das vezes são assintomáticos. Reparem ali no centro, eu vou marcar de amarelo. Essa é a linha endometrial. E ainda para dentro da linha endometrial nós temos a cavidade endometrial com um pouquinho de líquido, por isso ela está ligeiramente anecoica ali nessa região mais central. Algumas vezes, tumores submucosos podem gerar impressão sobre a linha endometrial e gerar uma dúvida diagnóstica. Nesse caso, é importante o diagnóstico diferencial com outros tumores e até com pólipo endometrial, por exemplo. Daí, um exame que pode ser feito é a esterosonografia. A esterosonografia é a ultrassonografia endovaginal, porém, sendo instilado dentro da cavidade uterina uma pequena quantidade de soro fisiológico, que vai fazer com que as paredes se afastem e que fique mais fácil identificar essa relação anatômica. Nesse caso, a paciente tinha um útero voltado para trás e não para frente, não antiverso fletido, que a gente chama de útero retrovertido. Então, por isso eu marquei aí de amarelo o corpo e fundo uterinos, né? Reparem que ele está para o outro lado em relação à imagem que a gente já tem na cabeça, mas isso é porque esse é um útero que está voltado para trás. Enfim, do lado de fora do útero tem uma estrutura anecoica que é líquido livre na cavidade pélvica, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa linha verde. Então essa linha verde é o endométrio e para o centro do endométrio nós temos líquido anecoico. Nesse caso ele foi propositalmente colocado aí para poder verificar melhor a relação entre o tumor, né, que é
esse mioma aí, submucoso, e a cavidade endometrial. Reparem na peça anatômica, depois de retirados os miomas uterinos, eles são muito parecidos com os exames de imagem mesmo, né? Então, normalmente, essas formações sólidas de contornos, muitas vezes regulares. E bem parecido também com o desenho que eu tinha feito, olha lá. Falando um pouquinho dos ovários, é importante a gente lembrar dos folículos ovarianos, que são estruturas que estão ali dentro dos ovários e que normalmente a cada ciclo menstrual cerca de 10 desses folículos vão ser selecionados e vão ficar maduros. Desses, na maioria das vezes, é selecionado para ser o folículo dominante, e o folículo dominante é aquele que vai gerar a ovulação. Após a expulsão do ovócito que estava ali dentro, o folículo continua no ovário, mas muda de estrutura e passa a ser, então, o corpo lúteo, que é importante para a secreção de alguns hormônios nessa segunda fase do ciclo menstrual. Uma alteração relativamente frequente é o ovário policístico. Aqui existe uma definição controversa, a maioria das referências fala que um ovário policístico, quando tem de 20 a 26 folículos por ovário, esse número antes era menor, né, era de 12, mas com o ganho de definição dos aparelhos, esse número foi aumentado. Algumas referências vão falar ainda que a definição de ovário policístico tem a ver com o tamanho do ovário, com um volume maior do que 10 ml, mas enfim, isso não faz muita diferença agora. Essa alteração pode ser vista em 20%, até 20% das mulheres em idade fértil, e é diferente de síndrome de ovário policísticos, que depende, além de ovário policístico, de alterações clínicas ou laboratoriais, ou apenas de duas delas, como nós veremos mais à frente. A síndrome do ovário policísticos, então, como qualquer síndrome, tem seus sintomas, e esses sintomas normalmente são alterações menstruais, na maioria das vezes com oligomenorreia, sintomas também relacionados às alterações hormonais, como aumento de pelos no rosto, seios e abdômen, ganho de peso ou dificuldade de perder peso, acne e até a infertilidade. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito com mulheres com idade próxima a 30 anos. E os critérios diagnósticos são diversos. O principal, mais utilizado, é esse critério de Rotterdam, e reparem que ele considera a presença de 3 critérios. Se desses 3 a paciente tiver 2, ela já tem diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Então os 3 critérios são disfunção menstrual, hiperandrogenemia ou hiperandrogenismo, então sinais e sintomas de hiperandrogenismo ou uma hiperandrogenemia identificada no sangue com exame laboratorial, então esse é um diagnóstico que pode ser clínico ou laboratorial, e ovários policísticos, que é um diagnóstico de imagem. Então aqui basicamente nós temos o diagnóstico clínico, laboratorial e de imagem para síndrome de ovário policístico. Reparem que essa é uma definição de certa forma controversa, porque o nome da doença, síndrome de ovário policístico, acaba fazendo a gente acreditar que a paciente tem de ter ovário policístico. Isso não é obrigatório, então a paciente pode ter síndrome de ovário policístico sem ovários policísticos, se ela tiver, por exemplo, disfunção menstrual e hiperandrogenismo, e ela pode ter ovários policísticos sem sintomas clínicos e sem alterações laboratoriais, então seria ovários policísticos sem ter a síndrome de ovários policísticos. Eu sei que esse slide parece confuso, podem pausar e voltar para entender melhor se for o caso. A ultrassonografia, um ovário policístico, é um ovário com múltiplos cistos, como diz o nome, né? Mas na verdade, então, não são cistos, mas sim pequenos folículos distribuídos no parênquima do ovário, dos ovários, na verdade. Então, normalmente nós identificamos folículos nos ovários, mas a paciente com ovário policístico ela tem mais folículos do que o normal, e talvez mais importante, esses folículos, nenhum deles vai ser selecionado. Então você tem vários folículos pequenos, microfolículos ali, que tem tamanho entre 2 e 9 milímetros. Nesse caso, nós temos o ovário direito da paciente, também numa janela suprapúbica. Reparem que o anecoico maior aí no alto da imagem é a bexiga, e para baixo nós temos o ovário. E nós temos ali várias estruturas anecoicas de contornos regulares, parecendo cistos mesmo no ovário, mas nós sabemos que esses são os folículos, marcados aí de vermelho. Então, alguns critérios de imagem falam para a gente contar o número de folículos, mas, no geral, só de identificar um ovário com esse aspecto assim, de vários folículos, todos de tamanho pequeno, né, nenhum selecionado e tal, já é suficiente para um diagnóstico de ovário policístico a ultrassom.
Na ressonância magnética, a imagem é exatamente a mesma, porém no T2 nós vamos identificar os folículos como estruturas ovaladas com hipersinal. Então o T2 é a melhor sequência para avaliar ovário policístico, mas a definição em termos de número de folículos é exatamente a mesma. Reparem que eu falei do diagnóstico por imagem do ovário policístico, né? O ovário policístico é um diagnóstico de imagem, mas a síndrome de ovários policísticos é uma doença com diagnóstico mais complexo e que a imagem pode contribuir sim para o seu diagnóstico, mas é importantíssimo o diagnóstico clínico e às vezes uma correlação laboratorial, dependendo do caso.